Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 31 de dezembro de 2021, último dia do ano, o nosso sextou. Só que antes, você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos embora para os jogos. Bom, tropa, sexto amanhã, nosso último dia do ano, mas vou deixar para comentar sobre isso no final do vídeo. Já vou adiantar logo as análises, até porque dia 31, todo mundo quer curtir essa virada de ano. Então é o seguinte, tropa, amanhã a gente tem apenas 3 jogos, o que foi o de praxe nessa semana, pouquíssimos jogos, uma semana muito ruim para trabalhar no pré-live, dá muita zebra, muitos times sem vontade, igual ontem, o Manchester City, porra, completamente diferente do que ele faz. Começou até bem, né? Começou um jogo aberto, o Manchester City estava atacando, mas também estava dando oportunidade. Aí ele fez um gol, acho que com 15 minutos, depois parou. Foi um jogo morno, um jogo frio, tanto que eu já fechei o jogo, não tinha interesse em fazer nada. O Chelsea vacilou mais uma vez. O Chelsea não tem jeito, tem que ser banido, mas como vai ter essa pausa aí, vamos ver se ele vai dar uma melhorada. O Chelsea ele começou muito bem, fez um gol com o Lukaku, porque o Lukaku crava, tá? Não tem jeito, quando ele joga é completamente diferente. Só que depois que o Chelsea fez o gol, no segundo tempo, o Chelsea ele parou de atacar, né? O Chelsea fez o gol no primeiro tempo, aí no segundo tempo o Chelsea voltou com outra postura, o Brighton atacando o tempo todo, uma pressão absurda, ó, Brighton massacrando ali, teve chance de fazer gol, o goleiro defendendo. Aí depois o Chelsea começou a ter uns contra-ataques também, tanto que eu lancei lá no Telegram, falei, aí tropa, esse jogo aqui tá interessante, porque o Chelsea tá deixando atacar, tá indo pro contra-ataque, o Brighton tá se abrindo muito, vou buscar aqui o mais de gol e meio assim que eu tiver uma odd legal. Não teve jeito, bateu esse mais de gol e meio, tava muito nítido que aconteceu o gol, só que infelizmente saiu o gol do Brighton, né? Eu queria que fosse o gol do Chelsea, aí acabou matando o bilhete, mas quem foi no e-mail aí se deu bem. E teve outro jogo que foi o do Sporting, né? Foi uma grande oportunidade, mas esse jogo eu não vi o segundo tempo, eu tive que ficar com o brabinho, assim que acabou o jogo do Chelsea, já saí. O Sport estava perdendo, jogando em casa, aí teve uma expulsão logo no início do segundo tempo do time adversário, e quem pegou essa vitória aí pegou bem demais, o Sport massacrou 3, e é isso. Vamos logo para amanhã, já comentei sobre os jogos de ontem, até porque a gente tem tempo. Vamos lá, primeiro jogo que eu tenho aqui, não deixa de me seguir no Telegram, não mando tip, apesar de ontem eu ter mandado, não vou tirar o print, né, mas eu comento os jogos ali, de repente eu posso falar o que eu vou fazer e pode ser interessante para vocês se vocês tiverem a mesma leitura que eu. Primeiro jogo que eu tenho amanhã, ao meio-dia 15, pela Liga Espanhola, é o jogo do Valência, que vai receber o Espanhol. O que me chama a atenção dessa partida aqui? Primeiro porque é a única partida de Liga Grande que a gente tem. E segundo é pelo momento que vive o Valência, tá? A gente vai chegar lá. Deixa eu mostrar logo primeiro. O Valência ele vem de pelo menos 5 jogos de invencibilidade e o Espanhol, um time que ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. Vamos dar uma olhada agora no histórico, na classificação. O Valência, ele é o 8º colocado, tá com 28 pontos, porém ele está apenas a 1 ponto do Atlético de Madrid, que está na Europa League, e está apenas a 2 pontos do Rayo Vallecano, que é o primeiro time da Champions League. Então, a situação aqui para o Valência está muito boa de buscar uma competição europeia nesta temporada. Já o Espanhol é um time de meio de tabela, por mais que ele ainda possa parecer que está perto, mas é um time de meio de tabela para baixo, não vai sair disso, é praticamente todo ano. O detalhe interessante é que o Valência é um time muito over, é um dos times que mais tem gols no Campeonato Espanhol. Em 18 jogos fez 30 gols e sofreu 26. Já o Espanhol, em 18 jogos, fez 20 e sofreu 21, pelo menos tem uma média aí de 2 gols por partida. O Valência, jogando em casa, em 9 jogos, perdeu apenas 1, apesar de empatar bastante. É um time que perde pouco quando joga dentro de casa. Fez 16 gols, sofreu 10. É um time over dentro de casa. E o Espanhol fora de casa é uma negação. Em 9 jogos ainda não venceu, empatou 3 e perdeu 6. Fez apenas 6 gols fora de casa e sofreu 14. Vamos dar uma olhada agora no histórico? Quando as duas equipes se enfrentam, histórico de confronto under, dos últimos 7 jogos em 6, a gente teve menos que 3 gols. O Valência leva vantagem contra o Espanhol, dos últimos 3 jogos de invencibilidade. Só que assim, apesar do confronto ser under, o histórico, as duas equipes vêm em momentos over. Tanto o Valência quanto o Espanhol, dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols das duas equipes. Valência vem de 5 vitórias seguidas, olha o que eu falei da sequência do Valência. Valência vem de 5 vitórias seguidas, 9 jogos de invencibilidade,
Vem sofrendo gol nos últimos 4 jogos, dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam, a situação do over que a gente viu. Já o Espanhol dos últimos 5 jogos vem sofrendo gols e dos últimos 5 jogos em 4 foram ambas marcam. Dito isso, 2 cenários para essa partida aqui. O primeiro é explorar esse grande momento que vive o Valência com vitórias seguidas, com um jogo de invencibilidade, o fato também de ele só ter perdido uma em casa e vai estar enfrentando um time que ainda não venceu fora, um péssimo visitante. Dá para ir nessa vitória do Valência, mas com empatezinha nula aqui para ficar safe, até porque o Valência também gosta muito de empatar, tem a mesma quantidade de empate e vitória dentro de casa. Um outro cenário aqui para buscar o mercado de gols, tá bom? São duas equipes bem over, principalmente o Valência. Valência, como eu disse, é uma das equipes mais over da competição. Tá jogando em casa e precisa muito dessa vitória para ficar ali numa zona de classificação europeia. Placar para mim desse jogo, 2-1 para o Valência. Meio-dia 15 pela segunda divisão da Espanha, a La Liga 2, eu tenho um jogo do Eibar que vai receber o Real Sociedad B. Já de cara eu quero mostrar para vocês essa race horrorosa do Real Sociedad B, tá? Não confunda com o Real Sociedad da primeira divisão. Vem de pelo menos 5 derrotas seguidas, tá? E o Eibar dos últimos 5 jogos perdeu apenas um. Para quem não sabe, o Eibar foi um time que acabou de cair para a segunda divisão, mas é um time que ele se estruturou para voltar. Tanto que no começo ele tinha até começado bem, a gente entrava com ele no canal, mas depois ele começou a cair, começou a viver altos e baixos, aí eu decidi deixar ele para lá. Agora ele está vivendo um grande momento, já chegou na segunda posição e está com tudo aí para conseguir esse acesso. Ele vai enfrentar o Real Sociedad B, que em 21 jogos venceu apenas 4, empatou 5 e perdeu 12, é uma péssima campanha, fez 16 gols, faz menos gols do que partida e sofreu 27. Também não é um time que sofre tantos gols, tá? O Eibar em 21 jogos ganhou 11, empatou 6, perdeu 4, fez 31 gols, sofreu 24, time bastante over. O Eibar quando joga em casa, em 10 jogos, perdeu apenas 1, então ele é um grande mandante, ganhou 7, empatou 2, fez 19 gols, sofreu 11, e o Real Sociedad B, jogando como visitante em 10 jogos, venceu 3, empatou 2, perdeu 5. Fez 10 gols, sofreu 13, é um time under. Vamos ver aqui o que a gente tem de interessante. Eibar vem de 3 jogos de invencibilidade, dos últimos 8 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols e 6 também foram ambas marcas. Detalhe interessante também que o Eibar dos últimos 6 jogos em 5 venceu o primeiro tempo. Já o Real Sociedad B vem de 5 derrotas seguidas, 4 jogos sem marcar gols, 5 jogos sofrendo gols consecutivamente. Dos últimos 7 em 6, a gente teve menos que 3 gols, até porque é um time que tem um ataque muito fraco. Dos últimos 5, em todos os 5 foi a primeira equipe a sofrer. Então vamos lá para essa partida aqui. Acredito muito nessa vitória do Eibar, tá? Se você quiser entrar nessa vitória seca, não coloca no bilhete, faz essa vitória sozinho, até porque você já tem uma odd acima de 1,60, já está ganhando mais da metade do lucro, então não tem por que misturar com outro jogo. Quiser botar no bilhete, Eibar empate anula, acredito que ele tem tudo para vencer, mas se for botar no bilhete, coloca um empatezinho anula aí para ficar safezada, beleza? Placar para mim 2-0 pro Eibar. Cuidado com o mercado de gols, porque o Real Sociedad B tem um ataque muito fraco, já está uns jogos sem fazer gol, então se ele não fizer nenhum, não é nada impossível, tá? E pra gente fechar o nosso dia às 2 horas da tarde, sim, tem que fechar o vídeo cedo. Todo mundo quer curtir a virada também, pô, jogadores. Segunda divisão de Portugal, tem um jogo do Rio Ave, que é uma equipe que acabou de cair para a segunda divisão e já está perto de subir. A gente vai dar uma olhada, que vai receber o Covilhã. Se a gente olhar aqui essa race péssima do Covilhã, ele vinha de alguns jogos sem vencer e acabou vencendo o último. Vou falar com vocês quanto foi depois. E o Rio Ave, dos últimos 5 jogos, venceu 3. Vamos dar uma olhada na classificação. Rio Ave é o terceiro colocado, mas a gente tem que lembrar o seguinte, essas equipes B, essas equipes 2, elas não podem ter acesso, tá bom? Tanto aqui, ó, a gente tem o Benfica B, tem o Porto B, na que a gente acabou de passar pela La Liga 2, pelo Real Sociedad B, a gente não pode ter 2 equipes iguais disputando a mesma divisão. Então, ainda que o Benfica B seja o líder, ele não pode ter o acesso, passaria esse acesso direto aqui para o Rio Ave, tá? O terceiro colocado tem uma espécie de repescagem, chama de relegation, vai disputar contra o time da primeira divisão. Mas enfim, retomando aqui, no momento, como o Benfica B está aqui na frente, o Rio Ave está conseguindo esse acesso direto. Em 15 jogos são 8 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, faz uma campanha boa,
fez 25 gols e sofreu 18, é um time relativamente over. Vai enfrentar o Covilhã, que vive o oposto, enquanto o Rio Ave tá lutando para subir, o Covilhã tá lutando, tá difícil de sair, né? Tá lutando para cair, para não cair, na verdade, né? Tá lutando para ficar aqui permanecer na segunda divisão. Ele em 15 jogos venceu apenas 3, empatou 6 e perdeu 6. É uma péssima campanha, fez apenas 10 gols em 15 jogos e sofreu 21. Ele no momento está a 1 ponto do 16º, que é o time que disputa a repescagem. E aqui ele está a 7 pontos do 17º, mas ele está próximo aqui da repescagem, ninguém quer disputar a repescagem, já quer permanecer direto. E o Rio Ave, ele não está tranquilo, porque ele está com a mesma quantidade de pontos do Casa Pia, está 1 ponto na frente do Chaves, do Nacional, 3 pontos na frente do Porto B não conta, né? Mas aqui esses 3 times estão bem embolados nessa disputa para a primeira divisão, e o Rio Ave jogando em casa, ele não pode desperdiçar pontos contra equipe bem mais fraca, tá? Até porque o Ferenc já venceu, o Ferenc agora abriu 5 pontos, então é importante ele vencer e diminuir essa diferença para 2, para estar sempre coladinho ali com o pelotão de cima. O Rio Ave jogando em casa não é um bom mandante, são 7 jogos, 4 vitórias e 3 derrotas, fez 12 gols, sofreu 11, time relativamente over, jogando em casa. E o Covilhã fora de casa em 8 jogos venceu apenas 1, empatou 3 e perdeu 4. Em 8 jogos fez apenas 5 gols e sofreu 15, sofre quase 2 gols por partida de média fora de casa. O que a gente tem aqui de interessante? Rio Ave, dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve menos que 3 gols. Então, esses últimos jogos do Rio Ave, a gente tem tido poucos gols. Covilhã, nos últimos 5 jogos em 4, foi a primeira equipe a sofrer. Eu já dei uma puxada aqui nas estatísticas. O Covilhã, dos últimos 15 jogos, ele venceu apenas 2, tá bom? Foi esse jogo aqui, esse último, e ele venceu um lá atrás. Tanto que antes desse jogo, ele estava a papo de, acho que uns 8 jogos sem vencer, 9 jogos. Estava num péssimo momento e justifica a posição dele na tabela. Para essa partida aqui, o que eu exploraria? Exploraria um dupla chance para o Rio Ave, apesar de ser safe, não é tão safe assim, tá bom? Porque o Rio Ave não é um bom mandante, tanto que essa cotação aqui está em torno de 2, mas eu acredito sim que pelo momento atual das equipes, que pela necessidade do Rio Ave nessa partida aqui jogando em casa, eu acredito que ele não perde, tá? No máximo empata e eu iria com esse dupla chance. Um outro cenário, cara, que dá para explorar é buscar gols depois que sair o primeiro, tá? Porque eu não vou explorar antes, porque eu tenho o Rio Ave que nos últimos jogos a gente tem tido poucos gols e o Covilhã que não tem um ataque muito bom. Mas como as duas equipes têm interesse nessa partida, o Rio Ave ganhando em casa, o Covilhã ele vai estar se afundando mais ali no rebaixamento, então ele vai ter que se expor, pode levar. E o Rio Ave, se ele começar a perder nessa partida aqui, vai ser horrível para ele, para as pretensões dele de subir. E ele vai ter que se expor jogando em casa também, a gente pode ter um jogo aberto. Mas vou repetir para vocês, é um jogo que eu só exploraria gols depois de sair o primeiro, tá? Essa dupla chance me pega também. Placar para mim desse jogo, 3-1 pro Rio Ave, vou meter aqui um jogo over, tá? Mas, como eu disse para vocês, isso eu tô acreditando que vai ser um gol cedo. Bom, tropa, fechamos os nossos jogos do dia 31, do nosso último dia do ano. Só que antes de finalizar, eu quero muito agradecer a vocês por tudo que vocês fizeram por mim em 2021, tá? Para quem não sabe, o canal foi criado em abril desse ano e eu jamais na minha vida inteira, principalmente quando eu pretendi criar um canal, que eu atingisse esses números que eu atingi no final deste ano. Pô, não sei nem como agradecer a vocês. Para mim, isso é um feedback legal, isso é um sinal que eu estou conseguindo ajudar, isso é o maior objetivo. Eu não venho aqui tirar dinheiro de ninguém, eu não venho aqui ficar empurrando nada em cima de ninguém. Eu sou um cara muito realista, cara, isso é que me deixa muito feliz, porque eu fiz um canal para justamente tentar desmascarar aí esse pessoal que fica prometendo lucro, né, tentando tirar o dinheiro de vocês, e eu fui na contramão de tudo, contramão de gatilho mental. Não vem aqui falar que você vai ser rico, que você vai ganhar muito dinheiro para você me seguir. Pô, não faço nada disso, nunca paguei propaganda, não paguei nada, cara. E tipo assim, eu só venho aqui, trago a realidade, trago minha análise de jogo para vocês, deixo um conteúdo, né, para o ano que vem, se Deus quiser, como é um ano que eu vou me dedicar muito ao YouTube, praticamente 100%, vai ter muito conteúdo. Estou com uma perspectiva aí de lançar de 1 vídeo a 2 vídeos de conteúdo por semana. Estou vendo aí porque eu estou roteirizando ainda
alguns assuntos. Então, assim, eu fico muito feliz de não precisar botar num título, essa pessoa fez 5.000 em 2 horas, essa pessoa fez um escanteio e, sei lá, aprenda a ganhar 2.000 em 15 minutos no escanteio asiático. Pô, nunca precisei apelar para ter a atenção de vocês e eu espero de coração que esse canal continue ajudando cada vez mais pessoas a entender como funciona isso aqui. Se alguém chegar nesse canal e falar, pô, não quero mais apostar, isso aqui não é para mim, cara, eu tô feliz da mesma forma, tá bom? Porque a minha ideia não é você ficar só aqui não, ficar aqui quem quer aprender, quem quer evoluir. Se você sentir que não é para você, é para você sair mesmo, tem que dar valor ao seu dinheiro, ainda mais que hoje em dia tá muito difícil conseguir dinheiro no Brasil, então não fica desperdiçando um pouco de dinheiro que você tem. Não tem paciência para fazer as coisas do jeito certo, não quer fazer gestão de banca, tá vendo que tá só perdendo dinheiro? Para, respira, vê se você quer realmente isso aí para sua vida, ou então mete o pé, vai trabalhar, ou então vai estudar investimentos, outros tipos de investimento, outras rendas variáveis, pode ser melhor para você, tá bom? E aos que ficam em 2022, muita coisa está por vir, tá? Já estou falando de 2022 há muito tempo com vocês, mas é porque eu estou estruturando tudo para fazer uma coisa bem legal. E acima de ser legal, acima de ser qualquer coisa que seja enriquecedor para você, tá? Pode não ser de dinheiro, mas aqui, ó, na mente. E aí, você sabe, né? A gente não tem como pescar para você. A gente ensina a pescar. O restante vai depender de vocês, tá bom? Muito obrigado, tropa. Amanhã eu vou desejar, mais uma vez, um feliz ano novo. E eu espero de coração que a gente tenha um 2022 muito bom e, com certeza, muito maior. Tamo junto, muita fé. Bora pra cima. Bom, tropa, pra amanhã deixei uma duplinha pra gente. Primeiro jogo coloquei Valência, empate anula. Tá jogando em casa, tá brigando na parte de cima da tabela. E vai pegar o Espanhol, que ainda não venceu nenhuma fora de casa. É o jogo ideal pra ele vencer. Mas a gente vai com um empatezinho pra ficar safe. Segundo jogo, coloquei Rio Ave, empate anula. Tá ali brigando para voltar para a primeira divisão portuguesa, vai pegar o Covilhã, que é um time muito fraco, time da zona do rebaixamento. A tendência é que o Rio Ave confirme essa vitória dentro de casa. Mas a gente vai com um empatezinho também para ficar safe. Essa nossa dupla deu um total de 1,85 de odds, sempre bom para dobrar o nosso investimento. Ao próximo disso, tamo junto, muita fé, para cima.